Hoje eu quero falar um pouquinho para os irmãos sobre a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para nós como devemos orar, a oração dominical. A palavra dominical, ela quer dizer ou no dia de domingo, no primeiro adjetivo, ou o segundo adjetivo, que é aquele que tem domínio, né? Quem é que tem o domínio? É o próprio Deus. Então, Deus é o domínio, né? E a oração, então, está escrito assim, Jesus ensinando os discípulos. Está aqui registrado no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ele disse que é Pai Nosso. Então aqui ele está declarando que é Pai de todos. Ele não é Pai dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas, seja de quem for. Pai de todos, porque foi Deus que nos criou, então ele é nosso Pai, de toda a humanidade. E ele é santo, Deus é santo. Por isso que está dizendo, santificado seja o teu nome. Ele é santo. O versículo 10 diz, venha o teu reino. Agora nós vamos aprender o que é o reino de Deus. Muitos oram, mas não sabem o que é o reino dos céus. Vamos aprender aqui no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, isso que é o reino de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a parte mais difícil, porque nós não fazemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela tem que ser feita aqui na terra como é feita lá no céu. Aí muitos falam assim, mas eu não vivo lá no céu, então eu não sei como que é feita lá. Então vamos aprender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que nós não fazemos o nosso próximo sofrer. A vontade de Deus é que nós não somos egoístas. A vontade de Deus é que não somos mentirosos. Tudo aquilo que é negativo não é vontade de Deus. Tudo aquilo que impede nós ajudar o próximo não é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é essa, que é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que prevalece nas nossas orações. Não é a nossa petição, mas a vontade de Deus que prevalece aqui na oração do Pai Nosso. No versículo 11, está escrito, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Deus, ele se preocupa, ele que nos dá o sustento. Muita gente vive hoje, come hoje, pensando que vai comer amanhã. E Deus faz conosco, igual ele faz com os passarinhos, né? As aves que não trabalham, né? Ao nosso pensar, que o passarinho trabalha sim, mas muita gente pensa que o passarinho não trabalha. E eles comem, bebem e se fartam, vivem felizes cantando, porque Deus, ele providencia o alimento dos passarinhos, assim é o nosso também. Deus providencia o alimento até dos irmãos mendigos que estão lá na rua caído, ele toca no nosso coração para que se compadece e vai lá alimentá-los. Então esse é o pão nosso de cada dia. E aí o capítulo 12, o versículo 12 está escrito, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. As nossas dívidas são nós que temos que pagar. Muita gente às vezes faz um compromisso, se atola até no cartão de crédito, qualquer coisa assim, e aí quer pedir emprestado para o sogro, para a sogra, para o cunhado, para o irmão, acha que a família é obrigada a pagar a conta do outro. E a nossa dívida aqui também não está relacionada a bens materiais, mas a nossas dívidas espirituais, porque Deus mandou nós ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos uma dívida com Deus, e às vezes a gente não quer fazer assim.
E outra coisa também, sobre ainda nossas dívidas com nossos próximos, né? Ainda seguindo que o versículo 12. Perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí, será que temos mesmo perdoando aos nossos devedores? Muita gente que nos deve, não é só dinheiro, é um favor, é uma visita, é algo, coisa assim, e a gente começa a cobrar. Eu fui tão boa para fulano e hoje ele me paga com mal. Então, a gente, esse tipo de coisas assim, são valores que a gente às vezes tenta cobrar, né? E aqui está dizendo que se eu não perdoar o meu irmão que me deve essas coisas, também Deus não pode perdoar meus pecados. Porque quando eu perdoo um irmão, aí sim Deus perdoa também os meus. Nossos pecados estão atrelados um no outro. Quando um irmão, se eu não posso perdoar o meu próximo, também Deus não me perdoa. Porque eu preciso liberar o perdão para que eu seja perdoada. O versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação. A palavra que diz cair em tentação. A palavra aqui, cair, é para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que é inocente. Como uma criança vai andando, de repente ela não sabe que tem um buraco ali na frente, um perigo, e ela cai, porque ela é inocente. Mas para quem já conhece a palavra de Deus, a palavra aqui não é cair, mas sim entrar. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente entra no erro porque a gente quer entrar. Então, para nós que conhecem a palavra de Deus, é entrar em tentação. Aí está escrito, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. Está falando de novo aqui do reino, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando a gente tem paz, justiça e alegria no Espírito Santo, então aí a gente está fora de todos esses mal. Aí está dizendo também, o poder e a glória para sempre, amém. O poder é de Deus. Só Ele nos dá poder para nós poder ter paz, alegria e amor. Porque se Deus não desse o poder dele sobre nós, não descer o poder dele sobre nós, nós não temos condições de ir em lugar nenhum e nem fazer nada. Então, o poder de Deus sobre as nossas vidas é essencial. E a palavra, para sempre, porque Deus é misericordioso, Ele não tira o poder dele sobre nós. Quando a gente busca de todo o coração, Ele nos enche do poder de Deus. Para todo sempre. E a palavra amém quer dizer concorda, né? Está dizendo é a verdade, a gente concorda. E Deus concorda com isso. E aqui também, já terminou o Pai Nosso, né? No capítulo, versículo 14 fala, porque se perdoardes os humanos as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes uns aos outros as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então nós temos que liberar perdão para que nós possamos ser perdoados. Então a oração dominical que Deus nos ensinou, Jesus ensinou os discípulos para nós, é isso. E Ele ainda fala também que quando a gente for orar, para a gente entrar no nosso quarto e fechar a porta. Está dizendo que a oração nossa é só dentro do quarto que Deus ouve? Não. Está dizendo quarto porque o quarto, que na palavra de Deus a gente tem que saber interpretar a Bíblia. Na palavra de Deus está dizendo quarto porque no nosso quarto é o lugar da nossa intimidade da nossa casa. É no nosso quarto que a gente entra para se trocar roupa, né? A gente tira a roupa, fica despido, porque lá é o lugar da nossa intimidade. Então o quarto está dizendo aqui é para nós termos a intimidade com Deus. Quando a gente vai orar, no meio da oração nossa não entra uma terceira pessoa, entra primeiro Deus e nós que vamos orar. Por exemplo, se eu vou orar, é eu e Deus. Eu não tenho que preocupar com meu filho, com meu esposo, com meus problemas, deixar tudo de lado. A oração é eu e Deus. Então, por isso, a intimidade da oração. Está dizendo, fecha a porta, porque para não entrar mais ninguém, não entrar a terceira pessoa. Só vai entrar eu e Deus no meu quarto na oração. A minha oração só cabe eu e Deus.
A minha oração é em secreto, eu e Deus. E o Deus que está em secreto nos ouvirá e nos responderá. Então, por isso é a oração dominical que Jesus ensinou para a gente entrar no quarto. E orando, não useis com palavras de vãs repetições, porque muitas vezes a gente pede todo dia, toda hora a mesma coisa, fica repetindo aquelas coisas. Deus não é surdo e nem cego. Ele ouve e ele vê e ele nos entende a nossa oração. Então, a oração do Pai Nosso é isso, para a gente aprender a orar conforme nós devemos, porque na Bíblia diz que nós não sabemos pedir. A Bíblia também diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. A palavra de Deus diz que a gente pede, se eu pedir uma coisa que é para me engrandecer, para me aparecer melhor que meu próximo, então Deus não vai me dar. Então isso é pedir mal. Porque quando eu quero uma coisa para mim, que eu não posso dividir com ninguém, aí estou pedindo mal. Amém? Vocês entenderam? Que Deus abençoe vocês. Outro dia a gente prossegue falando mais da palavra de Deus. Amém?